texto de Mateus 16:18 gera uma discussão que já é muito conhecida na teologia. O texto diz: "E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la." A discussão aqui é qual seria o referente que Jesus estaria pensando quando falou na pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Ora, Pedro é a pedra sobre a qual a igreja é posta, então Pedro é o fundamento, Pedro é o primeiro papa, o primeiro líder da igreja? Ou, na verdade, é Jesus, né? Esta pedra sou eu e você aí, Pedro, ou é alguma outra coisa? Bem, seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o Iago Martins, você tá no meu escritório e esse é o De Olho no Texto, o nosso programa de exegese e interpretação bíblica. E hoje a gente vai pisar nesse tema espinhoso de se Pedro é a pedra da igreja ou não. A posição protestante padrão é de considerar que a pedra sobre a qual Jesus funda a igreja é ele próprio. A leitura do texto seria: tu és Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra, Petra, no grego, edificarei a minha igreja. Ele, Pedro, é o Petros, é o Pedrinha, segundo se interpreta, e sobre esta Petra aqui seria o próprio Jesus, edificarei a minha igreja. Ou seja, a rocha que funda a igreja é o próprio Jesus. Essa é uma interpretação muito antiga, tá? Eusébio de Cesareia, Cirilo de Jerusalém e o próprio Agostinho de Hipona, nas suas retratações, defenderam essa posição. Mais modernamente, o Donald Sheehan O'Donnell defende essa ideia com base em 3 pontos. Primeiro, Jesus usou esta e não você. Seria mais natural que Jesus dissesse você para se referir a Pedro, dizendo você é Pedro e sobre você edificarei a minha igreja, ao invés de esta. Então, Jesus estaria usando o esta ali no pronome como referência a ele próprio e não como referência ao Pedro. Em segundo lugar, você foi usado nos versos 17 e 19 para se referir a Pedro diretamente, coisa que ele não faz aqui para se referir a esta pedra. Além disso, os pronomes possessivos em primeira pessoa ajudam a focar tudo ali em Jesus. Edificarei a minha igreja. Então o que parece estar acontecendo é que Jesus diz: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E em terceiro lugar, a palavra pedra é usada somente 4 vezes, uma aqui, uma para falar da pedra da tumba e 2 vezes no Sermão do Monte, se referindo ao ensino de Jesus, ou até mesmo ao próprio Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Em todo o Novo Testamento, pedra é usado 12 vezes e nunca é usado para falar de outra pessoa, senão do próprio Jesus Cristo. Dessa forma, Jesus seria a pedra da igreja. É isso mesmo, acabou o vídeo. Se inscreve aí no canal, toda terça e quinta-feira tem vídeo aqui no Teologia. Tchau, tchau. Bom, não é simples assim, certo? Até porque o argumento do O'Donnell pode ser usado contra ele próprio. Ora, se Jesus quisesse fazer referência a si mesmo, por que ele não usa pronomes em primeira pessoa? É muito mais natural entender esta dentro da metáfora que se refere ao próprio Pedro. Jesus poderia ter dito: você é Pedro e sobre mim edificarei a minha igreja. Então, se o fato dele não usar você é um argumento para não ser Pedro, o fato dele não usar eu pode ser um argumento para não ser Jesus a pedra da igreja. Claro, essa é uma interpretação que tem os seus intérpretes no período da patrística, tem o seu argumento exegético, principalmente quando considera o modo como pedra é usado em todo o Evangelho e em todo o Novo Testamento, mas existem interpretações diferentes disso, como por exemplo a interpretação católica apostólica romana. A Igreja Católica Apostólica Romana tem argumentado há muito tempo que, no caso, o referente seria Pedro como representante da igreja e, no caso, o primeiro papa, o primeiro líder máximo do cristianismo. É esse o texto que eles usam para dar legitimidade à doutrina da escolha de papas. 3 importantes princípios podem ser observados aqui do ponto de vista católico romano. Primeiro, as prerrogativas prometidas em Mateus 16, do 16 ao 19, são direcionadas pessoal e particularmente a Pedro. O texto de Mateus afirma: Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas. A profissão de fé não foi feita por Pedro em nome do grupo apostólico ou como representante dos apóstolos, porque o texto diz: porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Até mesmo a revelação divina foi dada pessoal e particularmente a Pedro aqui. Então argumentar que Pedro aqui representa os apóstolos seria errado. O primeiro ponto deles é: Pedro é que é o referente claro e pessoal do que Jesus está dizendo. Em segundo lugar, Jesus direciona a sua declaração diretamente a Pedro. O texto continua por dizer: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra usada para descrever o nome do apóstolo, no aramaico, que é a língua que Jesus falava, Pedro e pedra teriam exatamente a mesma grafia, seria a mesma palavra. Você é Pedro e você, Pedro, essa pedra, edificarei a minha igreja. O pressuposto evidente aqui é que dificilmente judeus conversariam ou expressariam as suas ideias em um idioma diferente do idioma nativo para eles. E Jesus está falando em aramaico, e em aramaico não existe diferença entre Pedro e pedra. É bem provável que Jesus tenha usado o termo aramaico Kéfas, tanto para descrever Pedro quanto pedra. O que faria com que o discurso de Cristo em grego, tu és Petros e sobre esta Petra edificarei a minha igreja, em aramaico não fizesse nenhuma diferença. Tu és Cefas e sobre esta Cefas edificarei a minha igreja. Então esse argumento de não,
Jesus está dizendo que Pedro é a pedrinha, mas sobre esta rocha, essa pedra maior, minha igreja vai ser edificada. Nada disso, em aramaico é a mesma palavra, não tem diferença. Em terceiro lugar, a gente teria a conclusão de que então as escrituras ensinam que a igreja será constituída sobre Pedro. Pedro é, portanto, a fundação da igreja. Ele seria então o princípio de unidade, de estabilidade e de crescimento da igreja. Ele é o princípio da unidade, porque qualquer coisa que esteja conectada à fundação da igreja não faz parte da igreja. Da estabilidade, porque é em função da estabilidade do fundamento que a igreja então permanece, apesar dos ataques que ela sofre. E do crescimento, porque se a igreja cresce, é por causa das novas pedras sendo colocadas sobre esse fundamento. Esse é um resuminho do argumento católico romano. Essa é talvez uma das mais antigas interpretações acerca do texto de Mateus 16. Foi seguida por Tertuliano, por Gregório de Nissa, pelo Papa Dámaso I, por Jerônimo, pelo Papa Leão o Grande e possivelmente por vários outros pais da igreja. Então é isso. Pedra é a pedra. Os católicos estão certos. Um cheiro no seu cangote. Tem vídeo até quinta-feira. Até a próxima. Não, calma lá. Porque qual é o problema? O problema não é o modo como os católicos entendem Jesus falando com Pedro. O problema é desconsiderar em que circunstância isso acontece e criar implicações exageradas e profundamente romanas disso. O que eu quero dizer com esse tipo de coisa? Quando os católicos olham para esse texto e identificam em Pedro, o indivíduo Pedro, a força de fundamento da igreja, eles, primeiro, ignoram o aspecto do momento da revelação que é dada a Pedro e qual é a relação desse fundamento com essa revelação e criam implicações disso para dizer que, olha, Pedro foi o primeiro papa, então existe uma sucessão apostólica a partir de Pedro. Veja, você pode olhar para esse texto e dizer, não, o fundamento da igreja é Pedro. Mas olha para a passagem, lê o texto. Lê antes, lê depois. Em nenhum lugar diz que Pedro vai passar isso pra frente, que Pedro vai transmitir isso pra alguém, que existirão outras pessoas pra ocupar a cátedra de Pedro ou o que é que seja. Pedro ser a pedra que fundamenta a igreja, por si só, não implica em papas ou em sucessão apostólica. Tanto que muitos grandes teólogos protestantes concordam, e há muito tempo concordaram, que Pedro é sim a pedra que fundamenta a igreja. Essa não é a única leitura possível, mas é uma leitura profundamente protestante. O problema não é concordar com isso. O problema é criar implicações de sucessão apostólica a partir disso, coisa que não tá no texto, e ignorar em que sentido específico Pedro é a pedra da igreja aqui nesse momento de revelação. No entanto, a interpretação católica tem absolutamente seus problemas. O problema mais óbvio envolve o fato de que Pedro é profundamente repreendido por Jesus e tratado como uma pedra para o mal, em versículos abaixo. No verso 18, Jesus diz que tu és Pedro e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Aí você tem no verso 19, 20, 21, 22. No versículo 23, Jesus diz, saia da minha frente, Satanás, falando para Pedro. Você é para mim uma pedra de tropeço. O termo grego escandalon significa literalmente isso, uma pedra para cair, uma pedra para você ser derrubado. Como é que Pedro é a pedra da igreja, se essa pedra que fundamenta a igreja, logo em seguida é tratado como sendo o próprio diabo, tu és o diabo, e então é tratado como uma pedra para derrubar as pessoas. Então a igreja está posta sobre o próprio diabo, a igreja está posta sobre algo que vai te levar à queda. Muito complicado julgar que Pedro é a pedra quando o Pedro é tratado como o próprio diabo. Ah, Iago, mas aqui o Pedro não é o diabo, obviamente. Ele é tratado como o diabo, a referência ao Pedro como diabo, mas ele não é o diabo. É por causa daquilo que Pedro diz anteriormente. Pedro diz para Jesus que ele não ia morrer na cruz. Então, por causa daquilo que Pedro diz, Pedro é tratado como sendo o próprio diabo sem ser o diabo. Ou seja, se nós olharmos um pouco para trás, por causa daquilo que Pedro diz, daquilo que ele declara, ele é tratado como o fundamento, não sendo ele exatamente o fundamento. Mas uma vez que ele fala que Cristo é o Filho do Deus vivo, ele é tratado como o fundamento da igreja por causa de sua declaração. E mais à frente, porque ele fala coisas que não provém de Deus, ele é tratado como sendo o diabo por causa de sua declaração. E literariamente, a gente tem Mateus deixando muito claro que Pedro, que em um momento é tratado como pedra da igreja, agora é tratado como uma pedra que cai. Logo, a gente não pode julgar o Pedro como indivíduo, a força sobre a qual a igreja está posta. É aí que, diante dessas dificuldades entre a interpretação protestante tradicional, a pedra é Jesus, e a interpretação católica tradicional, a pedra é Pedro, surge uma terceira interpretação, que hoje também é uma interpretação muito popular, que a pedra, na verdade, é a declaração de Pedro. A pedra é aquilo que Pedro diz, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Então, tu és Pedro e sobre esta pedra, a tua declaração, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja está fundada sobre a declaração de Pedro de que Jesus é Cristo, Filho do Deus vivo. Essa posição também foi seguida por várias pessoas na história da igreja, como Orígenes de Alexandria, Ambrósio, Epifânio e o próprio João Crisóstomo. A confissão de Pedro seria a pedra sobre a qual toda a igreja está posta, de forma que a igreja não pode ser estabelecida, não pode crescer, não pode vencer as portas do inferno, senão crendo que Jesus Cristo é o Senhor e o Messias. A doutrina dos apóstolos, o teor do que eles iam falar, suas pregações, o evangelho que seria pregado
o discipulado que envolve ensinar tudo o que Jesus ensinou, tudo isso seria decorrente dessa confissão que Pedro deu. Essa confissão, por ser divinamente revelada, mostra que a doutrina que fundamenta a pregação da igreja não vem de particular interpretação humana, mas é fruto do soprar de Deus, que deu entendimento, inspiração e discernimento aos seus apóstolos para fundamentar a sua igreja na rocha dessa doutrina. Foi o Edersheim que afirma que a grande profissão de fé de Pedro aqui, como representante dos apóstolos, foi posta como fundamento da igreja. Sem essa confissão, os cristãos seriam apenas uma seita judaica, um partido religioso, uma escola de pensamento e Jesus um rabi, um mestre, um reformador ou um líder para a humanidade. Mas a confissão que apresenta Jesus como Cristo também constituiu seus seguidores, a igreja. Essa posição, no entanto, também tem sua pedra do sapato. No caso aqui, são principalmente duas, tá? Que é o pronome que Jesus usa para se referir a pedra aqui e a conjunção que Jesus usa para estabelecer o seu argumento. Deixa eu explicar as duas coisas. Primeiro é a questão do pronome. A gente já pincelou sobre isso. Se Jesus quisesse deixar claro que a pedra era a confissão de Pedro, então por que é que ele usa esta pedra? Seria muito mais natural usar sobre estas palavras, sobre esse discurso ou o que é que seja. Ao usar esta, né, esse pronome demonstrativo aqui, ele precisa estar fazendo referência a algo do discurso. E no discurso, Jesus fala na declaração de Pedro, mas depois fala de Pedro, e então usa esta. O referente desse pronome parece muito mais ser Pedro do que a declaração de Pedro. Por mais que seja possível ser a declaração de Pedro, não é geralmente a leitura mais provável. Agora, a conjunção piora a coisa, porque Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra. Ele usa uma conjunção aditiva, ele usa um cai, conectando as duas frases com essa única sentença. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Cai sobre esta pedra. Ele não usou o termo alá, seria mas ou porém, criando um contraste. Tu és Pedro, mas é sobre essa pedra que eu vou edificar a igreja. Tu és Pedro, porém, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não faz isso, ele usa um i, o que cria uma ideia de continuidade. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parece muito mais um contraste com a ênfase correlativa. Jesus tinha outras palavras no grego para usar, ele podia usar malon, o que criaria uma nova alternativa associada àquilo. Ou seja, ele não está corrigindo Pedro, ele não está criando um contraste com Pedro, ele parece estar dizendo: tu és Pedro e sobre esta pedra, que no caso é o Pedro, edificarei a minha igreja. O William Hendrickson, o famoso comentarista, vai argumentar que qualquer outro referente para a palavra esta aqui seria muito esquisito sintaticamente. Soaria bem não natural. Imagina o seguinte: Margarete significa pérola, certo? Aí você diz uma coisa pra Margarete: tu és Margarete e sobre esta pérola estou prestes a conceder um favor. Seria muito difícil interpretar que a pérola aqui não se refere a Margarete. Então a gente tem um problema, porque a gente tem 3 interpretações até agora, e essas 3 interpretações têm lá os seus argumentos, mas possuem pontos fraquíssimos nas suas defesas. Então, qual é a melhor interpretação nesse cenário? Bom, quero apresentar uma quarta possibilidade. Essa quarta interpretação também é extremamente antiga. Essa interpretação tem sido seguida por vários teólogos de ponta, como J. Carson e vários outros nomes, que entendem que de fato a pedra se trata de Pedro, mas Pedro em seu caráter de apostolado, de fundamento da igreja e de confessante da pessoa do próprio Jesus. Aqui não seria Pedro exclusivamente como indivíduo, mas seria Pedro em sua função apostólica, confessando Cristo como Senhor. A ideia de Pedro aparecer aqui como um representante de algo diferente dele próprio está descrito no fato dele receber as chaves do reino para ligar e desligar aquilo que está ligado ou desligado nos céus. Jesus diz que Pedro recebe esse poder de ligar e desligar, mas em Mateus 18:18, 2 capítulos à frente, quem liga e quem desliga não é Pedro, é a igreja. Ligar e desligar estaria atrelado ao poder da igreja de reconhecer pessoas como salvas ou não, baseado em seu arrependimento e em sua fé. Ou seja, Pedro representaria aqui o corpus eclesiástico, ele representaria a fundação da própria igreja, e a igreja é que seria a sucessora de Pedro, e não algum indivíduo específico. Essa linguagem não é certa, tá? Falar de sucessão, porque Mateus 18 é a igreja exercendo esse poder de chaves do reino de ligar e desligar. Pedro aqui seria um representante da própria igreja em sua fundação como parte e como representante do corpo apostólico. Pedro fala de Jesus como o sumo pastor, como o Messias, ele não fala de si mesmo como representante de Jesus na terra. Ele não alega ser um papa, ele coloca Jesus como a própria pedra. Jesus estaria se referindo aqui a Pedro em sua capacidade confessional. Pedro, totalmente confiante no Filho de Deus, é quem vai se tornar a rocha da igreja primitiva. Jesus estaria usando a metáfora e criando um trocadilho, pedra, né, Petra e Petros, Pedro, e com toda a metáfora, essa metáfora tem um poder e um significado. Veja, Paulo diz que os apóstolos e os profetas, que representam aqui a revelação do Antigo Testamento e a revelação do Novo Testamento, são o fundamento da igreja. A igreja é fundamentada nesses homens. Sim, a igreja é fundada em homens. Jesus, um homem, e em homens que trouxeram o ensino da verdade de Jesus. Os profetas, que trouxeram a revelação do Antigo Testamento, e os apóstolos, que trouxeram a revelação do Novo Testamento, fundam
toda a crença e a doutrina da igreja. Pedro, como representante dessa força apostólica, como ele sempre foi representante dos apóstolos, cumpre justamente essa função. É sobre o Pedro revelante da pessoa de Jesus que a igreja é fundada, não no indivíduo Pedro. E Pedro cumpre bem essa função. Pedro é quem primeiro prega aos judeus no Pentecostes, em Atos 2, ele é quem primeiro prega aos gentios em Atos 10. Pedro é quem prega os primeiros sermões de Atos como representante dos 12. Foi o Stanley Hauerwas que escreveu que o reconhecimento que Simão faz de Jesus lhe dá um novo nome, Pedro a Rocha. Ele se tornou o primeiro entre os discípulos, não porque ele foi o primeiro chamado, nem porque ele é o mais impressionante, mas porque ele identificou Jesus como o Messias. Esse novo status não implica que o papel dos discípulos foi diminuído. Ao contrário, a tarefa de Pedro é servir para que nenhum dos dons da igreja seja perdido. Um ponto que é muito perdido na interpretação católica é não perceber o contraste que Jesus faz aqui, né? Pedro olha para Jesus e diz: "Tu és o Cristo", e à frente Jesus diz: "Tu és Pedro". Existe uma identificação aqui e uma oposição. Jesus é o Cristo, Pedro não é. Jesus é o enviado, Pedro é alguém menor e diferente. E então Jesus cria esse contraste entre ele, Pedro, e essa pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Em grego você tem Petros e Petra. O grego possui pelo menos 5 diferentes palavras para se referir a uma pedra. Você tem litos, que é usado para uma pedra pequena, mas que às vezes também pode ser usado para pedras grandes. Petrodes, que é normalmente usado no sentido de rochedo. Psefas, que descreve apenas as pedras pequenas. Litnos, que é usado para descrever artefatos feitos de pedra. E Petra, que é normalmente usado para descrever grandes rochas, como o fundamento de uma casa, ou para escrever uma pedra de tropeço sobre a qual você cai. A escolha de Jesus não é em vão. Jesus escolhe uma palavra específica. Ele intencionalmente escolheu a palavra que fosse bem parecida com Petros nessa metáfora. E então aqui a gente teria um trocadilho. Cefas, que geralmente é usado para escrever apenas pequenas pedras. Pedro, tu és Cefas, que é traduzido por Pedro. E sobre esta Petra, aqui um rochedo. Ele não usa Cefas, ele usa Petra. Construirei e edificarei a minha igreja. E aqui surgem algumas polêmicas. Alguns vão tentar argumentar que, na verdade, Petros pode escrever outros tipos de pedra, mas a gente tem determinada evidência para entender que existe realmente um trocadilho aqui. Literalmente seria: tu és pedrinha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como é que aquele que é pedrinha se torna uma pedrona, um rochedo? É justamente naquilo que ele confessa. Então volta àquela metáfora da Margarete. Imagina que Margarete faz uma jura de amor ao seu marido e diz: marido, tu és um homem incrível e eu vou estar com você pra sempre, você é o meu prometido e eu te amo. E então o marido responde: tu és Margarete e sobre esta pérola edificarei o nosso amor. Veja, nesse cenário você tem uma coisa diferente, porque o que edifica o amor não é a Margarete por si só, e nem é a declaração da Margarete por si só, mas é a Margarete naquilo que ela confessa, naquilo que ela diz. Então é a Margarete enquanto declarante daquela verdade amorosa. E isso é interessante, porque a partir do momento em que a igreja não é fundada sobre Pedro, o indivíduo, mas é fundada sobre Pedro, o representante dos apóstolos que declara Jesus como Cristo, nós temos a ideia de que Pedro não é a pedra por causa de algo próprio a ele. William Hendrickson vai argumentar que não é Pedro naturalmente Pedro, homem Pedro, mas é Pedro como produto da graça, porque foi o Pai quem revelou aquela verdade a Pedro, e não o Pedro sozinho, mas Pedro com seus iguais. Pedro era o primeiro entre os iguais, Pedro era o primeiro entre os apóstolos, e é por isso que a autoridade que é dada a Pedro de ligar e desligar é a mesma autoridade que é dada a toda a igreja em Mateus 18. Pedro não recebe algo que a igreja não recebe. A igreja recebe o poder das chaves tanto quanto Pedro recebeu, justamente porque Pedro está recebendo aqui algo como representante da própria igreja. Mas aí você me diz: mas Iago, no aramaico não tem essa divisão entre Petros e Petra. Você só tem uma palavra só em hebraico, Cefas, e acabou. Mas veja, nós não fazemos exegese remontando as palavras em hebraico. O modo como os autores escreveram as passagens possui uma intenção, e toda escolha de palavras possui um significado. Eles escreveram em grego e a gente faz exegese na escrita em grego, e não em uma tentativa de remontar o que foi dito em hebraico, tá? Isso é um erro que a gente não pode cometer. Em grego existe o registro desse trocadilho, e é em grego que a gente considera a interpretação da passagem. Aí você diz, como um protestante padrão: Iago, é tão estranho pensar em Pedro como alguém que recebe parte desse poder de pedra. Mas é só, o Charles Talbot nos lembra que Abraão foi chamado de pedra sobre a qual Deus construiu sua antiga congregação. Então não seria um absurdo Pedro também ser a pedra sobre a qual Deus constrói a nova congregação. Vê só que coisa interessante. Ao fazer desse Pedro representando o poder dos apóstolos de revelar e de trazer a verdade de Deus, de fundamentar a igreja, Jesus indica que a igreja precisará ser construída por ele, pelo próprio Cristo, porque o inferno vai tentar destruir aquilo que Jesus está construindo. Não é a tarefa de Pedro assegurar ou salvar a igreja, ou tentar garantir a existência da igreja. A missão dele é manter a igreja na missão de ser testemunha do Messias, do Filho do Deus vivo. É Jesus quem edifica a igreja. Hauerwas nos mostra sabedoria ao nos fazer notar que Pedro, levado pelo seu status, repreende Jesus porque vê a morte como um impedimento para a vitória do reino, e não vê a ressurreição como um triunfo. Ele diz: aquele sobre quem a igreja deveria ser edificada segue seus ancestrais Adão e Eva ao presumir
saber mais que Deus o que Deus deseja. A igreja aprende de Pedro que nossa fidelidade começa com a confissão do pecado. Nós devidamente cremos, porque Jesus nos disse para crer que Deus nunca abandonará a igreja. O mundo nunca estará sem testemunho fiel. Porém, a igreja que tem Pedro como a rocha sobre a qual permanecer deve também ser capaz de reconhecer que frequentemente somos os primeiros a trair o que fomos dados. O que é que isso tudo significa no fim das contas? Primeiro, as 3 interpretações mais correntes que você vai ter na internet de quem é a pedra da igreja é Pedro, e Pedro como primeiro papa. É Jesus, porque Pedro não pode ser. É a confissão de Pedro, pura e simplesmente. São interpretações que não pegam a completude do que Jesus está dizendo aqui. As 3 interpretações juntas têm um sentido poderoso, que Pedro declarando quem é Jesus é que recebe esse poder de fundamento do que é a igreja. Daí surge continuidade apostólica, sucessão apostólica. Isso aí não está escrito em lugar nenhum do texto. Ou seja, quem é a pedra da igreja? É Pedro como representante do corpo apostólico, revelando Jesus como Messias. Essa tem sido a minha posição, é a posição de vários outros teólogos. Alguns protestantes têm medo dessa posição porque acham que isso é assentir ao catolicismo de alguma forma, mas não é. Veja, várias pesquisas têm mostrado que o primeiro papa da igreja, o primeiro grande líder da igreja, não foi Pedro, foi Tiago. Foi o pastor da igreja em Jerusalém, foi o primeiro grande pastor, o primeiro grande bispo, papa daquele período. Não foi Pedro. Então como é que Tiago, que foi o primeiro grande líder da igreja, assumindo essa função que deveria ter sido de Pedro de alguma forma? Porque essa é uma implicação que não tá na passagem. Não existe sucessão apostólica na passagem, não existe a ideia de que esse papel de Pedro continuaria para várias outras pessoas. A gente tem a indicação de que a própria igreja recebe as chaves do reino tanto quanto Pedro, porque Pedro representa justamente a fundação da igreja com os apóstolos construindo doutrina, trazendo revelação de quem é o Cristo. Pedro, o pecador falho, que mais à frente, quando revela outra coisa, se torna pedra de tropeço ao invés de pedra de fundamento, se torna de Satanás ao invés de um representante da igreja. É o Pedro pecador e falho que apenas no seu exercício de construção da igreja é que recebe esse papel de ser a nossa pedra. Sim, a igreja está fundamentada nos apóstolos. Paulo é quem diz que nós estamos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Somos gratos a Deus por esses homens, os fundadores da igreja, instrumento de Deus para revelar a verdade do Senhor para nós nas epístolas, nas cartas, nos evangelhos, revelando que Cristo é o Filho do Deus vivo. Estar fundado na pedra não é seguir Roma. Estar fundado na pedra é seguir as verdades sobre Jesus que nos foram reveladas por Pedro e por aqueles que ele estava representando naquele momento. E você, qual é a interpretação que você tem seguido dessa passagem? Deixa aí embaixo, um texto bem legal. Tem espaço para interpretações diferentes. Dentro do próprio protestantismo existem interpretações diferentes. Houveram várias aí na história da igreja, até mesmo na patrística. Os católicos gostam de dizer que não, na patrística, na tradição, a tradição vivia discordando. Existiam muitos discordantes entre os patrísticos, como a gente mostrou aqui ao longo do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã. Então, clica aí no sininho para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Teve uma invasão aqui no meu vídeo. Você tá com roupinha de dormir já? Você já vai dormir? Vai não? Quem é a pedra da igreja? Pedra. A pedra? Não, mas quem é a pedra? Pedro. Pedro? Aí, ó. Pedro é a pedra da igreja. Tá aí, minha filha sabe mais teologia do que uma galera aí, ó. Ela tem opiniões, ela tem opiniões.